e foi falado sobre o De La Cruz. Ó, Tite, tá avançado, a gente tem essa situação. O Flamengo não negocia com o River. Não precisa negociar com o River. Não precisa, Lobac. O Flamengo fala direto com o Paco Casal. Lá atrás, quando eu falei que o Liverpool do Uruguai tinha 70%, o nego me espancou. E hoje o pessoal sabe que o Liverpool tem 70%, porque 20% é do Casal e do De La Cruz. E dizem até que o Paco Casal, ele é um dos donos do Liverpool do Uruguai. Eu não tenho essa informação. Muitas pessoas dizem isso. Seria leviano da minha parte afirmar algo que eu não sei. O que eu sei é que o Liverpool tem 70% dos direitos do De La Cruz, porque o De La Cruz e o Casal não podem ter porcentagem de si próprio, no caso. Sim. Então, essa porcentagem é do Liverpool, o Flamengo vai negociar o pagamento parcelado, porque é um bom pagador. Hoje, no futebol mundial, não se contrata à vista. O que o Flamengo está fazendo, ele é muito mais, e digo mais, esses caras são tão egocêntricos, porque estão contratando pelo pedido da torcida, porque é o último ano de mandato. Eu duvido, se nós estivéssemos em 22 para 23, com o Landim sendo candidato até o fim de 24, se ele contratasse à vista. Ele está contratando à vista porque é o último ano dele. É a pressão, é um ato político. Eles não estão contratando porque sabem que o De La Cruz é pique. Ele joga muito, é um grande jogador. Mas estão contratando porque é o último ano do Landim e ele quer fazer um ano fantástico. E também prometeu o Tite um grande time. E o Tite falou, porra, De La Cruz joga muito, não preciso nem falar nem que sim, nem que não. De La Cruz é o jogador ali que no meio campo, quem sai para você? Ele está muito próximo do Flamengo, as notícias vão se avançando. O Flamengo negocia com o Paco Casal, que negocia com o River. Não tem diálogo com o River. O que o presidente falou e o que sai na Argentina, mas de verdade. O Diário Olé falou, pô, ninguém me procurou, mas não precisa. Nem garotão. vai. Deposita o valor lá e ponto final. A Federação Argentina vai lá, desconto o que tem que descontar, pagou, um abraço, PT Saudações, valeu, um abraço. Exato. E a informação é que, segundo o Gabriel Reis, ele recebia 1,2 milhão mês, né? E aí tem situações contratuais que ninguém falou ainda, que a gente tem acesso, e a gente vai passar para vocês agora, mas o contrato dele também é de 5 temporadas até dezembro de 2028. Então o Flamengo vai reforçando a longo prazo. É assim com o Léo Ortiz, será assim, teoricamente, com o De La Cruz, e o Flamengo vai estar pagando. Já ficou sabendo pelo Casal que não querem parcelar. O River até topava, tipo assim, o Pítio. Pô, então faz o seguinte, paga 15 aqui em vez de pagar a federação. Não, é multa, a gente paga multa. Para não ter estresse, a gente paga a multa. Então o Flamengo deve fazer esse pagamento. O Flamengo quer também resolver a situação do De La Cruz antes do Natal. Tem essa possibilidade, o Flamengo tem esse desejo. Quem sai para entrar o De La Cruz? De La Cruz é um grande nome, te agrada, é um cara que realmente no mercado sul-americano da posição é o melhor. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, esse atleta De La Cruz, Lobac, Canela, galera do chat, o Pítio também vai finalizar e a gente vai ler o superchat e vocês aí. Quero a tua opinião, irmão. Julião, o De La Cruz, essa pergunta é muito boa, né? Quem sai? Porque isso, para mim, vai muito na condicional. Boa. Porque a gente não sabe qual o Flamengo o Tite pensa para 24. O Tite vai pensar no Flamengo nesse 4-3-3? O Tite, para mim, dá mostras de que sim. Porque já sai na imprensa também que ele tá teria pedido alguém para jogar no lado direito. Isso reforça para mim essa questão do Tite pensar um Flamengo no 4-3-3. O Flamengo no 4-3-3, considerando o esquema atual, eu acho que quem roda é o Gerson. Eu acho que ele vem de Pulgar, Arrascaeta centralizado e o De La Cruz fazendo ali o lado direito. Eu acho, Pulgar, ou o lado esquerdo. Cruz, ou o lado esquerdo. Ou o lado esquerdo e 2 extremos. O Gerson jogava por ali, mas não é um atacante de lado. Ele chegou a jogar assim no final do ano. Pois é, o De La Cruz tem a facilidade de flutuar tanto na direita quanto na esquerda. Boa. Ele tem essa facilidade e tem a facilidade de centralizar também. Boa visão. Mas acontece o seguinte, eu estou considerando o Flamengo no começo de temporada, os jogadores voltando ali em igualdade de condições técnicas e físicas, tá? Então, eu não posso abrir mão também, todo mundo bem, eu não posso abrir mão de um talento do Arrascaeta. Sim. Eu não posso abrir mão. Se eu posso aglutinar o talento do De La Cruz, um talento do Arrascaeta e o Pulgar, mas é claro, isso é tudo dentro de uma teoria. Eu preciso ter esse time bem fisicamente, eu preciso ter esse time trabalhado, eu preciso ter esse time equilibrado, um time ajustado, compacto. Sim. Aí quem seriam esses externos? Vai manter o Luiz Araújo e o Cebolinha? Eu acho que o Araújo e o Cebolinha, para esse sistema, ajudaram, mas tem prazo de validade, porque eles não vão ter suporte físico. Nem o Araújo, nem o Cebola. O Cebola já sofreu com isso em Portugal, com o Jorge Jesus. E o Araújo não é tanta característica. Apesar de ele ter se destacado nesse final de temporada, voltando um pouco mais para compor, não é tão a característica do Araújo assim. O Araújo é jogador de puxada de contra-ataque.
Então, na minha visão... Informação sobre o De La Cruz, hein? Acabou de chegar aqui, o próprio GE acabou de notificar. Fala lá, informação sempre prioridade, o que a gente pô. publicou ontem lá no programa Olho no Lance, que é o outro programa da Na Cara na Rubro News, né? Junto com o Gabriel Reis. Eu estava ontem com o Marcos Coelho, da Super Rádio Tupi, FM, e também com o Felipe Ruggeri, que é jornalista, ator, humorista, né? Que é a bancada do Olho no Lance, que é no Parque Shopping. O Flamengo, como eu disse ontem, já tinha notificado os seus intermediários e agentes ao River, perante eles, ao River, queria fazer o pagamento da multa. O segundo o GE traz a informação hoje, a informação que a gente trouxe, o Flamengo notificou os intermediários e se calça juridicamente para não haver nenhum tipo de erro, e o próximo passo é pagar a multa. É o pagamento. Mais uma informação aí do Na Cara do Gol, queria agradecer a todo mundo mandando mensagem, meu WhatsApp não para. Julião, o que você falou ontem, o GE acabou de publicar, o Flamengo autorizou ao pagamento, está se calçando em relação à parte jurídica que tem que ser feita, porque correto. A multa contratual é um valor alto. Então, mais uma informação aqui, agradecer a todo mundo aí que está assistindo a gente, já deixa o like. Julião, boa. E ao Pete, a todo mundo que faz acontecer, até os convidados. Então, a informação, o Flamengo, como eu falei, corria para tentar fazer a aquisição antes do Natal. Júlio, o mercado só abre 11 de janeiro. Não pode, só pode legalizar ele depois, só pode anunciar depois que virar o ano. Não interessa, mas você pode acertar. O Renato Augusto é jogador do Fluminense. Sim. O Fluminense não anunciou ele até porque está em competição envolvida, que é o Mundial de Clubes, não quer perder o foco. Mas o Fluminense não deixou de ir no mercado, mesmo com uma competição em curso mais importante da história da carreira, da vida do Fluminense. Sim. Exato. Então, o De La Cruz, segundo o GE, o Flamengo deu um passo para fazer o pagamento, será jogador do Flamengo, porque pagou a multa, não tem história. Exato. Pode continuar, desculpa aí, mas era importante falar. Informação é sempre prioridade, né? Ainda mais uma dessa, né? Enfim. Mas eu dizia a questão da recomposição do Araújo e do Cebola, que para mim tem prazo de validade. Tá? Então, eu acredito até que o Flamengo possa vir ao mercado para trazer um jogador de lado, principalmente ali pelo lado direito, com um pouco mais de força física, para dar esse suporte que eu falei na parte física da volta ali, fechando o corredor. Tem a hipótese também, num 4-4-2, que talvez seja a que mais me agrade. Tá? Mas aí eu estou especulando aqui um 4-4-2. Eu estou fazendo um comentário baseado no que eu vi agora, há 2 semanas atrás que acabou o campeonato. Um 4-4-2 para mim hoje é uma especulação, porque eu não sei o que o Tite vai fazer. Mas talvez fosse o esquema ideal. Que aí você consegue equilibrar, talvez, num sistema de marcação com o Alan. Que o Alan é um jogador que eu ainda aposto muito. Eu gosto desse jogador. Eu acho ele um jogador com boa qualidade técnica. Também. Não conseguiu mostrar ainda, veio com alguns problemas físicos. A temporada complicada. Acabou de chegar. Também. Pois é, acabou de chegar. Ele vai ter esse tempo de recuperação Pulgar, né? e de se interar com o elenco. Então, vai ficar na mão do Tite, mas assim, é um jogador que, para mim, assim como o Léo, é para chegar e jogar. Marcelo Canela, você vai deixando o like aí, se inscreva, acione a notificação, são mais de 2.800 pessoas. Muito obrigado pela audiência aí, tamo juntasso. De La Cruz, então, com essa informação aí que o Flamengo realmente, de fato, avançou. E como falei com o Lobac, falo pra você, falo pro Pete, pra galera que tá assistindo a gente, não tem conversa com o River, não precisa. O Flamengo tá disposto a pagar a multa. Exato, fechado. Que bom. E vai que pagar bom, a multa. Né? Que bom que o Flamengo vai fazer essa contratação. É uma contratação esperada, né? Já há bastante tempo. Teve aí todo aquele alvoroço no meio do ano e agora aí parece que vai ter um final feliz. Voltando aí à questão do time, né? Eu concordo muito com o Lobac com essa questão a gente vem falando bastante sobre isso, essa questão da armação do time, como o time vai ficar. Eu acho que não tem como fugir de especulações, tanto para o esquema 4-3-3 quanto 4-4-2. Acho que não tem como fugir disso, porque o ano terminou mal para o Flamengo, muitos jogadores abaixo da expectativa. Então, inclusive jogadores históricos, como o próprio Gabriel e o próprio Bruno Henrique, entre outros. Então a gente não pode também, longe de qualquer expectativa aqui, a gente não pode tirar esses jogadores de contexto. Né? São jogadores que podem né, a potencializar o time do Flamengo. Como é que a gente fez até essa brincadeira ontem no programa, como é que a gente faria o time se tivesse todo mundo jogando bem, todo mundo inteiro, todo mundo de 100%, volta, todo mundo 100%. Você não pode descartar o Bruno Henrique e o Gabriel, por exemplo, né? Gabriel que fez uma péssima temporada, assim como o Bruno Henrique, que também ficou uma temporada machucado, o próprio Everton Ribeiro e o Arrascaeta, entre outros jogadores. Então a gente tem que quando a gente vai fazer esse exercício, na entrada do De La Cruz, eu tenho a preferência de um time, igual o Lobac falou na segunda parte dele ali, né? Pulgar, Alan, voltando a jogar o que jogava antes no Atlético Mineiro, né? De La Cruz e Arrascaeta. E na frente, hoje
Pedro e Cebolinha. Mas eu não posso descartar o Luiz Araújo já num esquema diferente, fazendo essa recomposição. Não posso descartar nunca o Bruno Henrique. Agora, o bom é que o Flamengo tem que ter elenco para poder justamente jogar uma temporada longa, como sempre, aquele blá 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 todo, e você poder jogar de acordo com os adversários, como o Flamengo vem fazer. Tendo sim um time base, não aquele troca-troca todinho que o São Paulo fazia, por exemplo, cada jogo um time, mas você ter, né, de acordo com o adversário. Você tem que ter uma espinha dorsal ali dentro do Exato, seu esquema. E exato. você mexe ali as peças de acordo com o seu adversário, E se de for o acordo, caso. de acordo com o jogo, De repente o jogo você entra ali, por exemplo, com Cebolinha e Pedro. Pô, um não tá bem, o outro você vem e entra com outros jogadores, mas a gente tem que ter todo mundo bem. E aí entra naquela parte que o Lobac falou, físico, né? E a composição do time, a compactação. Mas para do você, time. quem sai, então, ali? O Dela Cruz chegando. Porque, Pete, eu queria que você falasse também, porque o Lobac falou dos extremos. O Tite deixou claro que há uma necessidade de contratar um extremo pelo lado direito. E ele diz atacante. A gente tem essa informação do Scarpa, mais pra frente a gente vai falar. Não é um atacante. É um meia com características até, podemos dizer assim, próximas do Everton Ribeiro, que é canhoto, joga invertido, faz ali aquele lado, mas não é atacante de lado, não é extremo, como o Everton Cebolinha e o Bruno Henrique do lado esquerdo. Como o Gerson atua. Exato. E o próprio Tite já viu que não tem como botar o Bruno Henrique na direita. Ah, Julião, o Bruno Henrique chegou a jogar em alguns momentos assim na carreira no Goiás, naquele jogo épico contra o Real Madrid, quando ele era do Wolfsburg na Alemanha, ele arrebentou com o Marcelo, jogou pelo lado direito. Em 2019 ele cruza a bola na cabeça do gol do Arrascaeta contra o Palmeiras pelo lado direito. Mas, cara, 2019, a gente tá em 2023, o cara teve uma lesão importante. Ali ele talvez não está rendendo o que ele rendia, talvez até. Talvez se você falasse pra mim que em 2020 o Bruno Henrique ia jogar pela direita, beleza. Mas hoje não cabe, em 24, a gente tá falando em 24, né? Mas nem 23. 24. Né? Então é o seguinte, pelo lado esquerdo, por isso que a informação do Marcos Marinho, do Peterson, é porque ele não será aproveitado pelo lado esquerdo, porque tem o Cebola e o Bruno Henrique. Então na esquerda é Cebola e o Bruno Henrique, na direita é o Luiz Araújo e mais um, que o Tite vai pedir. Então a informação, quando eu recebi, eu mesmo questionei, caramba, Gustavo Scarpa, ele não é atacante. Atacante é o Luiz Araújo, é um atacante, é um jogador de lado. O Scarpa, ele pode fazer essa função, mas não é dele. Ele é um cara experiente, tem uma bola parada, bate bem, cruza bem, tem muitas assistências, mas ele é muito mais um meia do que um atacante. Eu penso dessa forma. E aí, a minha pergunta que eu fiz pro Canela, vou fazer pra você, mas eu queria que o Canela finalizasse, é: o Dela Cruz jogando, se jogar com dois extremos, vai sobrar pra alguém ali, cara. Vai sobrar pro Gerson? Quem sai pra você, Canela? Pete, queria que você falasse, será que ele vai jogar sempre no 4-3-3? Vai ter o 4-4-2? Vai ter essas valências? Ó, no time de hoje, pela falta de dinâmica, sairia para mim o Gerson. Falta Também. de dinâmica Tô do com Gerson. vocês dois. Tá? Se você analisar ali um time com o Alan jogando, eu tiraria o Luiz Araújo. Pronto, seco. Pete, Cara, tô contigo. é, Concordo no gênero, número e grau. ele pediu um cara pro lado direito ali, né? Um ponta ou um meia pelo lado direito, só deixa claro que ele vai usar um 4-3-3. Sim. Esse vai ser o Ele esquema pode variar preferido. também, tá, Pete? Não, Ele sim. pode até mais dar dura- mostra de que vai Tem manter. opção, ó, eu tenho aqui Durante o jogo, mas que você falou de espinha dorsal, é o 4-3-3. Sim. Você tem peças ali que você pode fazer uma variação, às vezes o que o jogo tá pedindo, e isso é muito positivo. A gente debater, cara, esse jogo aqui ele vai jogar com o Alan e Pulgar pra ter um pouco mais de marcação no meio de campo, mas você não perde criação, porque são dois jogadores que ajudam muito na criação. Eu vou ter o Dela Cruz, que é muito mais versátil, pra dominar mais o meio de campo. Você vai ter essas variáveis aí baseado na sua estratégia.